falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol e não tem como falar de outra coisa que não seja a vitória importante do Grêmio. O Grêmio ganhou do Bahia e chutou pra longe a crise dentro do Campeonato Brasileiro. Sim, foi apenas um jogo, mas a maneira que ele aconteceu, a maneira que se deu esse jogo, a importância que tinha, por exemplo, o Grêmio entrar em campo com um time completamente desfalcado, um Grêmio que não tinha Jeromel, o Grêmio que não tinha o Kahneman, o Grêmio que não tinha o PP, o Grêmio que não tinha o Maicon, o Grêmio que não tinha o Jean-Pierre, o Grêmio com muitas dificuldades, porque o Grêmio não tinha articulação de meio campo e o Grêmio não tinha, por exemplo, o seu sistema titular defensivo. E o porquê da importância, e eu digo chutar a crise para longe, porque tem que se pensar o seguinte, melhor do que vencer o Bahia por 2-0 é afastar qualquer tipo de crise maior, porque se o Grêmio não ganha, ia ficar tentando entender o que eram as palavras da última entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzan Júnior. Se o Grêmio não ganha, ia tentar continuar jogando para uma próxima rodada, a possibilidade, quem sabe, até de mexida em comando técnico. Então, neste momento, a vitória se torna importantíssima. 2-0 no Bahia, que poderia ter sido mais. Mas aí vamos pensar o seguinte, opa, peraí, um dos melhores jogadores em campo do Grêmio foi o Vanderlei. Sim, o Vanderlei apareceu na hora que tinha que aparecer. Ah, mas espera aí, o Grêmio teve uma bola na trave também do Rodriguinho que poderia ter entrado. Vamos olhar o copo meio cheio, o que era melhor para acontecer nesse momento do Grêmio no jogo contra o Bahia? Vencer. E o Grêmio não venceu apertado. O Grêmio venceu pelo placar de 2-0, o Grêmio criou outras tantas possibilidades de jogo. E tem algumas coisas que a gente tem que destacar. Claro que tem um lado negativo. O Matheus Henrique tomou o segundo cartão amarelo dentro do jogo, acabou expulso, e isso poderia ter complicado demais o jogo para o Grêmio. Vamos lá então. O Grêmio fez 2-0, aos 24 minutos do primeiro tempo, o Bruno Cortez, uma jogada aparentemente ensaiada, pelo que a gente tem acompanhado, da maneira que ela procedeu, o Bruno Cortez faz a cobrança de lateral, o Diego Souza sobe juntamente com o zagueiro, desvia essa bola para trás e o Alisson entra e chuta para dentro do gol. 24 minutos, 1-0, era o que o Grêmio precisava. O Grêmio apertava, o Bahia respondia, mas o Grêmio estava fazendo 1-0. Aí vai para o intervalo e diferente de outros momentos que o Grêmio ia para o intervalo empatando e às vezes até perdendo, o Grêmio foi para o intervalo ganhando e isso era muito positivo. Aí acontece o seguinte, com 8 minutos de jogo do segundo tempo, o Everton escapa pela esquerda, caindo um pouco para o meio e sem olhar para o lado esquerdo dele, ele toca a bola para o Darlan e o Darlan chega e faz um gol. Aliás, eu tinha falado mais cedo que eu apostava, não era informação, era um palpite que o Darlan jogaria, porque o Darlan, sempre que joga, ele vai bem e ele deixa o Matheus Henrique um pouco mais solto. Bom, aí com 8 minutos da segunda etapa, tá 2-0 para o Grêmio continua atacando, e aí eu quero pegar um aspecto que é muito positivo, porque em vários outros jogos, a gente reclamava de algumas coisas que o Grêmio fazia um gol e represava. O Grêmio fazia um gol e retrancava. O Grêmio fazia um gol e o Grêmio permitia que o adversário crescesse. Não aconteceu isso. O Grêmio trocou garrafa o tempo inteiro com o Bahia. Claro que o Grêmio teve algumas dificuldades, afinal de contas, o Grêmio não tinha o seu sistema de criação. O Grêmio não tinha um dos melhores jogadores tecnicamente, que é o Maicon. O Grêmio não tinha a qualidade, por exemplo, de pensamento e de passe do Jean-Pierre. E isso complicou. Eu quero só fazer uma justiça. Eu falei que o Grêmio jogou sem o sistema defensivo titular, sem a dupla de zaga titular, Kahneman e Jeromel. Claro que eles fazem falta, mas o Paulo Miranda e o David Braz foram muito bem no jogo. Orejuela foi bem no jogo, mas antes de eu fazer esses destaques individuais, eu quero falar para vocês dos 18 minutos do segundo tempo, quando tem a expulsão do Matheus Henrique, e aí poderia ali o Grêmio sentir um pouco. O que vai fazer? Eu fiquei pensando, poxa, o Renato vai puxar esse time para trás, o Renato vai fazer alguma alternativa que não dê resposta. Desculpa, Renato, eu pensei errado. O Renato pegou, simplesmente colocou o Luiz Fernando. Só que quando o Renato colocou o Luiz Fernando para entrar em campo, eu fiquei pensando, poxa, lá vem o Luiz Fernando de novo. Faz 3 jogos que ele está em Porto Alegre, né, com o Grêmio, e vai ser o 3º jogo que ele entra. E o Luiz Fernando fez eu queimar a língua, porque o Luiz Fernando entrou muito bem. O Luiz Fernando pega a primeira bola dele, faz uma jogada de altíssima velocidade pelo lado esquerdo, ele que normalmente bate com a perna direita, e ele dá uma pancada com a perna esquerda e obriga o Klaus, goleiro do Bahia, a fazer uma grande defesa. Depois a bola sobra para o pé direito e ele bate forte novo e ele obriga o goleiro do Bahia a fazer uma outra grande defesa. Então tem que colocar. O Vanderlei para mim foi o melhor em campo, mas não dá para dizer assim, mas espera, o Vanderlei foi o melhor em campo, então o Grêmio foi amassado. Não, é que o Vanderlei agiu na hora exata que precisava agir. O Vanderlei é muito criticado, só que hoje, toda vez que o Vanderlei foi exigido, o Vanderlei foi muito bem. Ah, tem uma bola que ele não chegou, a bola pegou na trave, não entrou. O Vanderlei não tem falha no jogo hoje, então a gente tem que destacar. O Isaac muito bem. O Isaac é um custo-benefício fantástico.
fantástico do Grêmio, ele é um jogador da base, mas ele é um jogador discreto, ele é um jogador sem fama, mas ele é um jogador que mantém uma regularidade incrível. O Isaac não joga menos de nota 7 nunca, ele é sempre nota 7, nota 8, então o Isaac tem que ser destacado. Darlan, eu confio demais no futebol desse menino, que o Wellington Martins que nada, deixa o Darlan jogar. Se é para trazer o Wellington Martins, deixem o Darlan jogar. O Darlan tem qualidade para poder executar essa primeira função e ser o volante titular do Grêmio numa alternativa, por exemplo, para o Lucas Silva. Bom, Orejuela jogou muita bola. Orejuela dá uma alternativa de velocidade, ele dá uma alternativa de tranquilidade, ele dá uma alternativa de drible. Tem um lance no segundo tempo que ele preferencialmente bate com a perna direita, é destro, ele corta o zagueiro que fechou a perna direita dele e a bola vem para a esquerda e ele obriga o goleiro do Bahia a uma grande defesa. E o Luiz Fernando, que eu falei há pouco, tá na minha planilha aqui também. Bom, o Grêmio começou a rodada do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento, e isso preocupava demais. Por isso que eu coloquei no título, o Grêmio ganha do Bahia e chuta a crise para longe. Porque se o Grêmio não ganha, o Grêmio provavelmente dormisse novamente na zona do rebaixamento. É claro que o Grêmio tem um jogo a menos, por exemplo, o jogo que não fez contra o Goiás, mas o Grêmio precisava estancar a sequência negativa. O Grêmio fez um jogo brilhante? Não, mas olha os desfalques que o Grêmio tinha, só que o Grêmio produziu mais volume que o Bahia. Se o Grêmio tivesse tomado algum gol do Bahia, não teria problema nenhum, mas o Grêmio mereceu fazer mais gols do que o Bahia. Então o Grêmio sai de campo hoje com uma vitória que vale muito mais do que o resultado. O 2-0 foi altamente positivo, mas a vitória é mais positiva ainda, porque o Grêmio chuta a crise para longe. E era isso que precisava acontecer. Eu quero só destacar o seguinte, além do jogo a menos, o Grêmio sai de uma zona de rebaixamento, 18ª colocação, 17ª colocação, e o Grêmio vai para 10º colocado. Tá muito longe ainda do ideal pro Grêmio, mas o Grêmio subiu 6, 7 posições, e o Grêmio tem 11 pontos ganhos, tem um jogo a menos, e eu espero, e eu quero parabenizar muito o que aconteceu com o Renato. Para mim, o Renato acertou em deixar o time para frente, e segundo, o Renato mexeu bem. E o Renato botou o Luiz Fernando, que eu pensei, vai entrar o Luiz Fernando de novo, Renato? E o Luiz Fernando entrou muito bem. Então, parabéns para todo mundo, porque vocês sabem que eu tenho criticado bastante. Mas hoje é dia de aplaudir, porque a vitória do Grêmio vale muito mais que o resultado. Repito o título, o Grêmio fez 2-0, ganhou do Bahia e chutou a crise pro raio que o parta, chutou a crise para longe, porque esse é o lugar que o Grêmio tem que estar no Campeonato Brasileiro, pensando na parte de cima e não se preocupando com a parte de baixo, tá bom? Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal e espalha nos grupos de WhatsApp. Abraço todo mundo aí, 2-0 e chutando a crise para longe. Até daqui a pouco.